Bom, agora eu já abri para todos os convidados, tá? A parte do webinar, o pessoal que foi convidado já recebe lá uma mensagem informando que a sala já está aberta. Tem algum link para enviar agora, para acessar agora, não? Aqueles links funcionam, né? Os anteriores? Aqueles links funcionam e a partir de agora, quando ela clica no link, já não abre mais a tela de cadastro, já abre mesmo a parte para poder entrar na sala.
Boa tarde, pessoal. Nós já estamos ao vivo aí no YouTube. Estou dando boas-vindas aqui aos nossos participantes, tanto os participantes aqui do Zoom, como também do Facebook, do YouTube. Dentro de instantes, a gente começa o nosso evento. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Eu espero que todos os participantes e convidados e seus familiares estejam bem com saúde. Estamos pontualmente no horário, 15 horas, no horário do Brasil. A gente está iniciando mais um webinar Fortis, que é o nosso tema de hoje, liderança. Estamos aqui com alguns amigos queridos que vão poder falar um pouquinho das experiências profissionais dentro das suas expertises, um pouco desse lado voltado à liderança, né? A liderança que é um tema bem abrangente, né? A liderança é um tema que a gente pode falar sobre lideranças no âmbito pessoal, né? Na sua vida, na sua família, liderança espiritual, lideranças em diversos contextos. Mas eu estou aqui com ele que eu conheço desde quando criança, né? Há mais de 8 anos a gente não nos vê, né? Dr. Milton Mas. Estou aqui com ele, que é doutor em psicologia clínica pela PUC, do Rio Grande do Sul, com estágio e doutoramento pela Universidade da Califórnia, Los Angeles, psicólogo e mestre em psicologia clínica pela PUC do Rio Grande do Sul, especialista em psicologia clínica pelo Conselho Federal de Medicina, membro efetivo e coordenador dos projetos de Laboratory for Stress Assessment and Research inserido no Cursing Center for, Psychoneuroimmunology, do Departamento de Psiquiatria da Universidade da Califórnia, Los Angeles, pesquisador associado ao grupo de pesquisa e avaliação e atendimento em psicoterapia cognitiva e comportamental e psicólogo das prefeituras de Gramado e de Eldorado, do Rio Grande do Sul. Boa tarde, doutor Milton Casassa. É uma honra tê-lo aqui conosco hoje. Boa tarde a todos. Meus cumprimentos ao Demário Júnior, que tenho a honra carinhosamente de chamar de Juninho, né? É um jovem empreendedor com visão de futuro, fato que por si só já o caracteriza como um grande líder e que tenho a alegria de partilhar da amizade desde os tempos de infância, né?
Então, isso é uma honra imensa estar aqui. Aos colegas de live, né, Karine Cidade, Atom Damaso, muito boa tarde também a todos que estão nos assistindo. E queria tomar uma liberdade nesse início de também fazer uma menção especial ao meu querido e amado filho, Matheus, que hoje está completando 7 anos. Né? Então, queria deixar esse registro lá, que eu tenho certeza que ele está nos assistindo também. Uma honra imensa estar aqui com vocês nessa tarde para discutir um tema inspirador e certamente fundamental nos processos de mudança e no enfrentamento de situações de crise. Nos momentos mais difíceis, tendem a emergir as grandes lideranças, e conversar sobre esse assunto em meio ao contexto atual da pandemia é absolutamente relevante e potencialmente muito contributivo. Então, agradeço imensamente pelo convite. Parabéns ao Matheus. Muito obrigado mais uma vez, doutor Milton. Obrigado pela sua introdução, pelas suas palavras. É muito carinhoso da sua parte conosco e agradeço bastante sua presença aqui com a gente. Eu também estou com ela, que eu conheço há mais de 30 anos. Eu não posso falar especificamente, mas são muitos anos, senão vai acabar denunciando a nossa idade, né? A gente estuda no mesmo colégio em Salvador, né? Colégio muito querido, Colégio Drummond. É referência nas áreas de consultoria e coach para gestão de carreira e liderança, idealizadora de um projeto social que é muito relevante e tem uma conexão com a área de saúde, que é o Rede Inspire Ser. É assim que fala, Karine? Boa tarde. Inspire. Inspire. Fala no Milton, inspire. É uma rede de inspiração também, que a gente está trazendo para a área de saúde também. Obrigada, Demário, pelo convite. Que maravilha essa nossa conexão. Isso também a pandemia traz de bacana, são conexões antigas que estão se retomando, e há muito tempo que a gente não se fala, e a última vez que a gente se viu pessoalmente foi em Salvador, realmente, né? Em um show, mas eu acho que isso... Muito obrigada e obrigado por trazer esse conteúdo para as pessoas. Eu que agradeço mais uma vez, Karine. Boa tarde para você. E agradeço a todos vocês, meu Atom, ao Milton. Adoro sua área, Milton, adoro. Acho que se convergem, né? Todos aqui acabam se encontrando em algum ponto. E para completar, eu dou as boas-vindas ao Atom Damaso, né, especialista em gestão de saúde pela Fundação Getúlio Vargas, é graduado em administração de empresas pela Faculdade Alagoana de Administração, diretor da ALDG, assessoria empresarial, administrador hospitalar, né, trabalha há alguns anos na área de gestão hospitalar, consultor empresarial e instrutor de cursos profissionalizantes e treinamentos há mais de 10 anos. Experiência no setor industrial, TI, saúde, logística e suprimentos e varejo também. Boa tarde, Atom. Boa tarde, Ademário, aos colegas de live. Então, é um prazer estar aqui, muito feliz com o convite, contribuir com o debate, né, nesse tema que é um tema preponderante para que a gente consiga passar com melhor desempenho meio a todo esse problema que a gente está vivendo atualmente, né? A gente está com esse dilema entre economia, o que é que acontece, o que é que vai acontecer, se a gente já chegou no máximo, enfim. E tudo isso reflete nos liderados, nos líderes, em como agir, o que é que está de fato acontecendo, que está sendo relevante para os resultados, enfim. Muito bom estar aqui. Um abraço. Eu que agradeço, meu amigo, mais uma vez a tua participação. Bom, o evento é organizado pela AWS, gente, que é um hub de soluções de tecnologia. A gente trabalha com tecnologia voltada para a saúde desde 1999. A AWS também concebe um evento que eu coloquei algumas imagens hoje aqui por conta da saudade. Na época a gente podia se aglomerar, a gente fazia esse evento presencial. Eu espero que isso volte em breve. Os eventos que a gente faz são eventos fechados, a gente acabou mudando um pouco e abrindo bastante esse evento com temas até diversos, para a gente navegar em outras áreas também, porque o momento ele requer. E acredito que esse formato digital de eventos como esses, vão passar a ser cada vez mais tendência, vão passar a ser cada vez mais comuns no mercado aqui para frente. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. A AWS, além de eventos e também de conexões do hub de soluções na área de tecnologia, ela é parceira hoje no Nordeste da Philips, né, a multinacional Philips, aí no Nordeste. Tem uma atuação nacional, a AWS, em outras soluções, né, do seu portfólio.
Para mais informações sobre AWS, a gente acessa aí o site www.wst.com.br. A gente, nessa agenda de eventos que a gente está fazendo, a gente vai ter um próximo encontro na quarta-feira, que a gente vai falar um pouco sobre indicadores, já é um evento mais específicos para a área de laboratório, né? Para a área de laboratório, para quem tem laboratório clínico, vai poder usufruir um pouco aí do que a gente entende como necessidade de analisar informações nesse momento crítico, né, da economia e da saúde, que afeta diretamente a nossa área. E também a gente vai ter um evento na quarta, dia 9 de junho, às 17 horas, o Mundo Pós-Pandemia. Esse evento é um evento surpresa, a gente vai estar preparando aí junto com o nosso parceiro Philips, que está organizando essa semana aí uma série de eventos importantes aí, um calendário de congressos importantes, que eu também vou falar um pouco mais deles nessa live. Bom, essa iniciativa, a gente já tem um propósito de debater temas relevantes e atuais, né, com informações e opiniões de ponto de vista de profissionais de diversas áreas. Hoje a gente vai fazer um evento diferente, a gente tem todo o conteúdo lá postado no YouTube, no canal Ademário Júnior, meu canal pessoal. Pode entrar lá e assistir os vídeos anteriores, vocês vão aprender, tem muito conteúdo bacana, e essa é a nossa quarta edição, e eu espero que vocês gostem. Para quem tiver perguntas, eu prefiro que mande meu celular, porque eu vou estar aqui comandando o celular, como eu vou estar de frente aqui para a conversa, então eu vou estar com o telefone e o celular aqui do lado, eventualmente vocês vão me ver mexendo aqui, mas olhando se tem alguma pergunta, monitorando aqui as redes sociais, ok? Então, se quiser mandar, meu número está aí, fique à vontade. Vamos começar o nosso evento, então. Eu vou tirar aqui o compartilhamento, para que a gente apareça melhor aí para o público, né? E vamos iniciar com uma pergunta para todos, que é difícil, porque são áreas bem distintas, né? Nos outros eventos a gente teve áreas que convergiam bastante. Essas áreas, apesar de se convergirem, são áreas bem distintas. Mas eu aceitei esse desafio de conversar com vocês, especialistas, e vou tentar fazer uma pergunta, pelo menos uma pergunta abrangente a todos. E a primeira pergunta é assim, aliás, eu queria elaborar um pouco ela, né? Porque esse tema de hoje, liderança, como eu comentei antes, ele é bem abrangente. E em momentos de crise, é exatamente onde a gente evidencia esse papel do líder, né? É ele que conduz, né? Olha só, quem vai nos conduzir. E a gente exerce liderança, como eu falei lá atrás, em casa, com família, com amigos, numa comunidade, no trabalho, né, dentro das empresas. Tem líderes governamentais, os religiosos espirituais, que estão um pouco afastados, eles estão um pouco sumidos nessa época de pandemia. A gente ouve muito caos e não ouve palavras de fé, de esperança, né? E isso eu estou sentindo falta. Não importa a dimensão da responsabilidade do líder, né? Ele precisa se destacar agora, ele precisa se mostrar, né? Contudo, as lideranças elas estão impactadas também com essa pandemia. Nossas vidas elas estão impactadas com essas mudanças importantes que estão acontecendo, né? Vocês devem concordar comigo. Isso tudo gera muita expectativa, estresse, ansiedade, que é um pouco que cabe aí à área do Dr. Milton. Mas é claro também que oportunidades também, que isso já cabe um pouco à área da Karine e também do Atom. A mais importante é de mudarmos de a gente poder mudar como indivíduos, né? E como sociedade, já que nos distanciamos de todos, tantos queridos, familiares, colegas de trabalho, a gente tem uma oportunidade também de fazer um olhar para dentro de nós mesmos. Então a pergunta, eu começo perguntando a vocês, se é possível imaginarmos um mundo impactado por sentimentos comuns, né? Como um mundo mais preocupado, mais ansioso, mais cauteloso, mais carente, menos confiante, e de que forma isso vai impactar essas relações humanas e sociais, dentro ou fora do trabalho? Vocês acham que a sociedade vai se reinventar? Eu vou começar com o Dr. Milton, por favor. Obrigado pela pergunta, Juninho. Essa questão acho que é fundamental na medida em que a gente está pensando na liderança sob situação de extrema pressão, né? Então a gente tem um contexto, estamos diante de um estressor de proporções globais,
que é essa pandemia que está abalando muitas estruturas do nosso funcionamento social. E certamente esse é um momento de muitas incertezas, né? A gente tem muitos impactos aí na saúde, na economia, no mercado de trabalho, nas relações humanas. Então a gente realmente está num processo de poder buscar conhecer como que essas coisas vão se comportar, como que essas relações vão se transformar. Acredito sim, diretamente pontuando a tua pergunta, que temos todas as condições de reinvenção, até mesmo considerando experiências prévias, né? Quando a gente olha para a história da humanidade, quantas situações de extrema dor e de extrema dificuldade nós pudemos superar, sendo a última de grande relevância do ponto de vista da saúde que a gente pode relembrar da gripe espanhola, né? Que dizimou praticamente 30% da população europeia. É uma cifra absurda aí, 40 milhões de pessoas a gente pode considerar que perderam a vida naquele contexto. E a gente pôde, enquanto humanidade, se reinventar. Penso sempre na lógica do diamante, né, na formação do diamante, que enquanto carvão, né, sofrendo alta pressão, ele acaba se transformando, temperatura e pressão elevadas acaba se transformando. Então temos uma grande oportunidade. Acho que é muito importante, né, a gente poder pensar, e eu gostaria de trazer aqui a referência do Amir Klink, que é famoso por seus enfrentamentos aí nas travessias nos oceanos, né, quando ele conta que enfrentou as maiores tempestades em alto mar sozinho, e que ali ele verdadeiramente entendeu, né, uma característica que se faz muito importante dentro do veleiro e que a gente pode transportar para os processos de liderança, né? Então ele entendeu verdadeiramente o motivo pelo qual a vela ela é fixa, né? Mas ela é flexível, ela consegue jogar de um lado para o outro. Então ele dizia que em ventos em alto mar, em tempestades com mais de 200 km por hora, em ondas de mais de 20 metros, com os ventos que se atravessavam, os ventos de travessa, se a vela não tivesse essa flexibilidade de jogar para o barco tentar se reestabilizar ali, né, ou a vela quebraria ou o barco viraria, né? Então a flexibilidade adaptativa ela se apresenta como uma variável de extrema relevância dentro dos momentos de crise, e especialmente nos processos de liderança. A gente precisa considerar necessariamente isso, né? Então, quando a gente fala de estresse, a gente deve pensar, bom, primeira coisa que a gente pode definir enquanto estresse é que é uma reação do organismo a um estressor. Estamos diante de um estressor de grande proporção, né? E esse estressor, ele tem uma variável que pode ser real e uma variável que pode ser interpretada, né? Então, a gente precisa cuidar com esses dimensionamentos de cada momento, né, para buscar a posição mais assertiva. Vocês sabem que, avançando assim nessa reflexão sobre o estresse, né, um dos teóricos mais proeminentes das pesquisas sobre o estresse, chamado Hans Selye, endocrinologista, nascido em Viena em 1907, radicado em Montreal, um pesquisador que foi condecorado com a menção mais honrosa do Canadá, que se tornou membro da Ordem do Canadá. Ele afirmava uma frase que eu gostaria de dividir com vocês, que é a seguinte: o estresse é o sal da vida. O estresse é o sal da vida. Olha que essa definição me parece muito interessante, né, também para o contexto da liderança. Se nós pensarmos uma refeição sem sal, ou com muito sal, né, é ruim, é uma refeição ruim. Não surpreende, não agrada, não atinge seus resultados de modo pleno, embora possa alimentar, né? Então, uma quantidade ótima de sal torna a refeição saborosa. E na visão de Selye, né, a gente pode pensar, trazendo Selye para esse momento, ele entende que o estresse faz parte.
né? Aquela frase que a gente diz, pô, faz parte, né? E qualquer um de nós a gente vive o estresse diuturnamente, né? Qualquer um de nós agora que estiver com fome ou com qualquer desconforto já está entrando num processo de estresse. Então, o Seelig, ele sugere que a gente não deve buscar trabalhar para não sentir estresse, porque isso seria pertinente ao fato de que não existe mais vida. Mas sim, a gente deveria trabalhar para transformar o estresse, né, em algo que gere produção, em algo que gere resultado, em algo que gere soluções. Então, quando a gente pensa em liderança, e nesses novos tempos, e na reinvenção, na busca do novo, na busca de novas construções de relação, na busca de novos espaços de transmissão de conhecimento como esse que você está proporcionando para a gente, né, Mário, poder compartilhar, para que todos possam estar acompanhando, né? O grande caminho seria buscar desenvolver recursos para lidar com os estressores, buscar a motivação para agir, os motivos para a ação, né? Sempre orientado a resultados, uma perspectiva de foco e também mobilizando a energia humana dos outros para aquilo que se vê como importante. Eu acho que aí a gente tem um cenário que contempla, de certa maneira, essa perspectiva da liderança, né? Então, o líder, mais do que nunca, diante do excesso de sal ou da falta de sal, ele vai precisar buscar aprender caminhos novos, aprender soluções, aprender como lidar com essa situação para transformar a crise numa oportunidade. Eu estou preocupado um pouco com o tempo, como administrar isso. Tem alguns outros teóricos que trazem algumas visões interessantes, mas eu não sei se eu avanço ou se a gente... Né? Não, Milton, a gente vai ter condições de estar elaborando ainda mais, enriquecendo ainda mais no detalhe aí, nas próximas perguntas que eu vou te fazer. Queria agradecer, foi fantástico o teu posicionamento, a tua opinião, inclusive ilustrando ela com algumas referências, né, da época. E eu queria ouvir a Karine também em relação ao que você acha, Karine, em termos dessa sociedade pós-pandemia, se existe aí esse tempero, né, que o sal não deixa de ser um tempero na vida da gente. Como que vai ser isso? Primeiro, eu achei ótima a colocação do Milton, concordo plenamente. Acho que se a gente não tiver... Nossa vida, ela não é feita apenas de uma linha reta, a gente tem várias passagens, né, altos e baixos, e é isso que faz a gente crescer e a gente conhecer nossos potenciais, né? Sem isso a gente não conhece. Se a gente ficar só numa linha reta, sem o estresse, não do estresse negativo, mas o estresse que eu falo é de algo que nos desafie a buscar soluções, buscar outros pensamentos daquilo que a gente está acostumado. A gente não vive, a gente não vê outras soluções, a gente não busca entender esse contexto. Milton falou muito bem. Eu acho que dos primeiros fatores que eu trago é a gente estar positivo, olhar para isso como uma oportunidade também, não olhar para isso como um fim do mundo, porque a gente já passou por também muitas, vamos dizer assim, provações na humanidade, Segunda Guerra, queda do Muro de Berlim, que hoje a gente tem uma nova cidade, né? Quem imaginaria que o Berlim antigo hoje é um grande potencial artístico e que a gente não poderia prever isso. Então, existe oportunidade também nessa crise, nesse estresse até que o Milton traz. Então, a gente olhar isso como oportunidade. Claro que os líderes vão ter que começar a pensar de forma diferente. Pensar de forma diferente daquela forma de, assim, não mais aquela coisa presencial, tudo tem que ter uma reunião presencial para resolver, talvez tenham que ser decisões à distância. Eles precisam também começar a ter uma observação desse cenário, principalmente nesse retorno, porque assim, não é chegar e já conduzir para resultados, para números, que eu sei que a preocupação é números, é resultados, mas precisa se observar esse cenário dessas pessoas que passaram muito tempo dentro de casa, mesmo trabalhando ou não trabalhando, como é que essas pessoas estão, essa equipe está, né? Também ter um pouco mais de sensibilidade, o Milton falou muito bem isso, sensibilidade.
no que a gente vai tocar e no que a gente vai trabalhar. O que vai ser mais importante neste momento, escolher o que é mais importante para dar resultado no negócio. E falar com a equipe, envolver a equipe para que juntos eles consigam ter esse resultado. Também buscar perceber as necessidades, porque as pessoas vão vir com necessidades diferenciadas, né? A Karine, Milton, Atom, cada um passou por momentos diferentes durante essa pandemia. E quais são as necessidades dessas pessoas? O que essas pessoas querem, ou ouviram, ou refletiram durante esse tempo? Porque com certeza os líderes podem receber pessoas diferentes, bastante diferentes do que elas estavam acostumadas, né? A tratar, a lidar, enfim, elas vão vir diferentes, com posicionamentos diferentes. E, por último, dessa percepção da ação, eu acho que tem muito, ou da percepção da necessidade, vem a ação. O que eu vou fazer, né, com essa minha liderança? O que eu vou fazer sensivelmente que eu possa ter resultado e, ao mesmo tempo, consiga deixar a minha equipe motivada? Seja dentro de casa, seja no trabalho, seja com ações. Então, o que eu posso fazer de potencial... vamos dizer assim, potencial atitude para que isso aconteça. Então, partindo desse princípio, Ademário, eu acredito que essa pandemia, assim como o Milton falou, ela é um estresse que vai trazer, sim, novas oportunidades para o mercado. E, fazendo analogia no projeto que eu te falei, que é um projeto de impacto social, que eu trabalho com mulheres com câncer, né, e que para o mercado de trabalho, o câncer é um estresse. E muitas vezes elas não sabem como lidar com isso, naquele momento que recebem, e acham que a vida dela parou. E muita gente está achando assim, minha vida parou, o que vai acontecer de mim? Eu vou ser desempregado, enfim. E esse estresse, você pode notar que acontece na sua vida, que você para tudo porque você é acometido por uma doença, você acha que não tem oportunidade. E ao contrário, você começa a enxergar essa oportunidade. Então, o que o Milton falou, é o sal que precisava para que você pudesse acordar e saber de como você pode agir para que isso não mais aconteça. Então, o meu conselho para a liderança, primeiro, é positividade, observação, sensibilidade, a percepção da necessidade, para assim ele agir corretamente com essa equipe. Fantástico, sensacional, Karine. Muito obrigado. Atom, a bola está contigo. Então, gente, eu tenho só a acrescentar, né? Vocês falaram muito bem, bem completo a questão do cenário, e o que eu gosto de frisar, que atualmente eu acho que a característica que tem que ser mais aprimorada em qualquer líder é a empatia. A gente precisa mudar a percepção de muitos focos que gestores tinham. Estava lendo esses dias um artigo sobre o World Trade Center, né, que teve aquela catástrofe, né, aquela questão, né, das Torres Gêmeas, e como um líder de uma equipe conduziu uma situação. Então, assim, ele teve que ter uma frieza muito grande para tomar as decisões que eram necessárias para que as pessoas que não conseguiam tomar decisão conseguissem se sair, né? Então, e a forma como isso vinculou, criou uma ligação emocional, enfim, para toda a vida daquelas pessoas com o líder, com o gestor que tomou as decisões, que teve a capacidade, teve discernimento, ele entrou num piloto automático de assumir a responsabilidade, né? Então, muitas vezes a gente, quando vai liderar uma equipe, a gente não entende muito, mas a gente é responsável por muitas coisas, né? Prover recursos financeiros é só um dos detalhes. E, nesse momento, está na hora dos líderes assumirem essas responsabilidades, né? De trazer os liderados para um cenário de passar juntos, de fortalecer, entendeu? Então, assim, a empatia tem que ser, e aí, Ademário, respondendo até a tua pergunta, qual a principal característica que a humanidade terá que ter pós-pandemia, né? Enfim, assim, seria a empatia, né? Porque os negócios vão continuar as buscas pelos lucros, né? Isso tem que acontecer, é natural, é a questão da humanidade.
Mas como é que você vai fazer isso agora, nesse momento, quando um funcionário estiver abaixo de um rendimento esperado? Você vai cobrá-lo mais? Será que realmente é essa a saída? Lógico, cada caso é um caso. Tem gente que vai estar fazendo corpo mole, tem gente que, na verdade, se aproveita da situação para fazer o corpo mole. Mas a grande maioria, você tem que entender que ele pode estar preocupado com a situação de saúde dentro de casa, enfim, contexto geral, questão de emprego. Então, tem várias preocupações. Então, tem muito sal, como disse o Dr. Milton, adicionado ao cenário, que a gente precisa dosar, precisa saber dosar, precisa entender. Então, está na hora do líder começar a analisar o que é que ele precisa fomentar nesse momento, o que é que ele precisa combater nesse momento, entender o que é que o liderado está passando, o que é que ele está podendo passar e começar a trabalhar segmento por segmento, caso a caso, analisando e entender que a pressão agora ela é extraordinária, enfim, para todos os sentidos. A gente não sabe quando que acaba, a gente não sabe a realidade do mês que vem. Tem gente que está se sentindo confortável atualmente porque pode estar num emprego que está numa área que é de uma considerada essencial, que está garantido, mas ninguém sabe o que acontece daqui a 2 meses, se continuar com as restrições. Aí vem aquele debate de restrição, precisa continuar, não precisa continuar. A gente não pode entrar aí, a gente não pode virar uma torcida, tomar uma decisão baseada numa torcida e dizer, não, mês que vem vai estar ok, vou montar meus planejamentos para isso, que mês que vem vai estar ok. Aí chega mês que vem, não está ok, o que é que ele faz? Extravasa mais estresse, coloca mais sal na comida. Então, isso precisa ser analisado com muita calma e, principalmente, para tomar as decisões agora, a principal característica é a empatia. Perfeito. Muito obrigado, Atom. A única certeza que a gente tem é que a vida vai continuar. O vírus, ele, infelizmente, vai atingir vidas, vai atingir famílias, já está nos atingindo emocionalmente, mas a gente tem uma certeza que a vida vai continuar. É nisso que eu me pego todos os dias, na esperança, né, na fé. Eu acho que empatia, com certeza, cada um colocou um pouco aí da sua experiência nesse ponto, mas assim, os impactos econômicos da pandemia já começaram a surtir, já começaram a aparecer, então, é real. A gente não está falando aqui de progressões, a gente está falando de estatísticas atuais, né? Que isso também é um impulsionador. A gente sabe que hoje o estresse impulsiona, como vocês falaram. Olha, o estresse é uma mola propulsora para uma mudança, né? Para uma melhoria, talvez, uma mudança para o melhor. Mas, assim, os impactos econômicos da pandemia é o maior no último século. Eu estou nos Estados Unidos, né? E aqui a gente vê noticiários todos os dias, e esse ano aqui começou com a menor taxa de desemprego registrada desde a recessão de 1920. E agora a gente tem a maior taxa de desemprego desde a Segunda Guerra Mundial, desde 1940. Os dados atuais é de que 25 milhões já perderam emprego nos Estados Unidos nos últimos 2 meses. No Brasil, a gente está caminhando para isso. Na verdade, a gente está caminhando para essa mesma realidade. Se projeta aqui em torno de 60 milhões de pessoas desempregadas no Brasil. Karine, essa pergunta é para você. Como você imagina o mercado de trabalho logo após essa retomada da economia? Há algum tipo de liderança que vai prevalecer nesse momento? Como que a gente vai se comportar? Como a gente deve se comportar nessa nova realidade? O que é que você me diz? Bem, voltando aí, respondendo a sua pergunta e complementando o que a Tom falou, né? E que eu fiquei pensando aqui, para fazer tudo isso, meu Deus, eu sou líder, eu faço como? Eu fico pensando nos líderes, né? Que ficam, meu Deus, Karine, eu sei tudo isso, mas eu faço como? Eu estou precisando de ajuda, enfim. Eu acho que a primeira coisa é o seu autoconhecimento mesmo, gente. É assim, o que eu sou bom em fazer? E se você não é bom naquilo que é necessário, às vezes a pessoa não tem essa gestão de emoção, então não tem essa empatia, é um perfil super dominante, aquele cara que só pensa em resultados, ele não trabalhou isso, ele precisa começar a pensar em trabalhar. Vai gastar a energia dele? Vai. Vai fazer que a mente dele comece a entrar em... Vai. Mas ele vai precisar.
Então, assim, se eu for te falar, o desemprego vai aumentar? Vai. Mas novas oportunidades vão aparecer novas profissões, Ademário. Vão aparecer muito novas profissões, já estão aparecendo. Eu tenho um site que é Trabalho Home Office. Se você entrar nesse site Trabalho Home Office, você vai ver coisa lá. O que é isso? Aí, quando a gente entra, são coisas que você nunca pensou em trabalhar. Aí, uma vez o cliente falou assim para mim, mas Karine, eu não sei fazer isso. Pois é, vai ter muita gente que vai aprender. Talvez os jovens já vão começar com essa pegada, mas vai ter muitas oportunidades. Talvez não tenha a mesma oportunidade de um gestor administrativo financeiro daquela forma que era um gestor administrativo financeiro. Mas esse gestor administrativo financeiro vai ter que se reinventar para que ele possa gerir uma equipe através dos talentos dele, que ele possa também ter resultados, porque assim, aquela coisa do bate-ponto talvez não exista mais, né? E provavelmente não vai existir, já estava não existindo, essa flexibilidade de horário, de você ficar cobrando a pessoa para você entrar 8, sair 16 e ponto. Mas será que isso é necessário ou são os resultados? A flexibilidade vai estar muito voltada a essa questão da pandemia, né? Porque eles já começaram a ter flexibilidade, e por que não me dar flexibilidade, eu te dar o resultado? Né? Então, essas questões, essas competências e habilidades exigidas no mundo, que já era exigida, né? Teve um fórum em 2019 que falou do tempo VUCA, né? Então, o tempo volátil, o tempo complexo, ambíguo, então já estava falando disso. A gente só acelerou esse tempo. E as pessoas que estão paradas, achando, deitadas, esperando serem demitidas, e aí o que vai acontecer comigo? Comecem a trabalhar essas questões que vocês ainda não têm. Essas questões que ainda precisam ser, vamos dizer, manifestadas para você ter um lugar num trabalho diferenciado, porque vagas vão ter, Ademário, vagas vão ter. Agora, vão ser vagas diferenciadas. Não vão ser mais as mesmas vagas. Então, o que a gente precisa ver é o que o mundo vai precisar. O que o mundo vai precisar. Entendi. Eu acho que também vai haver algumas mudanças na questão da legislação também, né? A gente vai ter muita coisa vai mudar, né? Já Mas está assim, tendo, isso. Já está tendo não sei se serão advogado. definitivas, né? Mas que vai Isso. existir, E sem pode dúvida. muita coisa ficar, né? Os Estados Unidos bateu assim, Londres, que nunca teve uma taxa de desemprego alta, está tendo altíssima taxa de desemprego, né? Então, assim, países que nunca passaram por isso. Mas por quê? Porque acelerou um processo, você é da área de tecnologia, acelerou um processo tecnológico muito grande, que muitas pessoas achavam que iam ser, não, vai ser para o meu filho. Não é para o seu filho. Não é para o seu filho. E, assim, eu fico cada dia mais pensando o quanto a tecnologia entrou na nossa vida de uma forma, assim, muito rápida mesmo. Eu vou falar sobre isso. Isso é interessante. Você pode falar mais. Mas a gente vai conversar um pouco sobre isso. Todo mundo aqui, de alguma certa forma, tem um impacto, né, da tecnologia na vida. Não tem jeito. Doutor Milton, as restrições sociais, ela gerará consequências emocionais. A gente sabe disso, a gente está vendo. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, eu estou falando muito dos Estados Unidos, gente, porque eu estou aqui já tem 3 meses, então eu estou vendo os noticiários daqui, estou afastado um pouco dos noticiários do Brasil, mas eu também não estou com saudade, não vou entrar nesse aspecto. A gente sabe que essas consequências emocionais, elas influenciarão no nosso comportamento, na nossa cognição, que é a tua especialidade, doutor. Como você imagina que a população irá garantir a curto, médio e longo prazo que passos que possamos fazer para minimizar esse estresse e essa ansiedade que a gente está vendo, inclusive aqui nessa live, viu, gente? Já estou começando a ver sinais de ansiedade aqui. E qual a importância do apoio psicológico nesse processo? E como influencia isso, como vai influenciar isso nas relações de trabalho, por exemplo, doutor? Juninho, olha, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, em situações de pandemia ou de epidemia, de 30% a 50% da população mundial tende a entrar em crise e demandar suporte de um profissional da saúde, né, do ponto de vista psicológico. E esse apoio é fundamental. Uma das coisas mais importantes, hoje nós temos inúmeras redes estabelecidas pelo mundo de profissionais, seja da psicologia, até mesmo da psiquiatria, que estão aí disponíveis gratuitamente para dar suporte
para as pessoas nesse contexto da pandemia. A gente vê uma rede de colaboração de inúmeras iniciativas, não só na saúde, mas também do ponto de vista assistencialista, para suprir aí as necessidades básicas, que realmente é fundamental. E eu costumo dizer, ao longo desses meus 18 anos de atuação profissional, e seguramente, outro dia eu estava fazendo uma contabilidade, mais de 25 mil horas de atendimento, né, que é preciso ter muita força para olhar para as fraquezas, né, ou para olhar para as limitações. É preciso ter coragem, né? Então, quando a gente consegue fazer esse movimento de se vulnerabilizar, isso nos torna humanos, isso nos conecta, isso gera empatia, isso gera compaixão, isso gera conexão. E essa variável é uma variável muito importante, inclusive para a liderança, né? Eu acredito, e estava destacando assim, que eu acredito que a liderança, ela, evidentemente, ela não está vinculada a um cargo, né, a uma questão legal. Qualquer pessoa, em qualquer momento, vai exercer ou pode exercer esse movimento de liderança, e isso adquirir proporções extremamente importantes dentro do cenário, né? Ela não se circunscreve a um cargo, a uma função, mas se circunscreve a uma atitude situacional dentro de um grupo, dentro da empresa, dentro da família, dentro do contexto, para levar, né, o grupo, para levar a situação adiante de uma maneira positiva. E eu acredito que os princípios da liderança, eles vão, os que sempre existiram, eles vão continuar sendo essenciais, sendo vitais, né? Então, quando o Atom e a Karine levantam essas questões, né, da empatia, de assumir responsabilidades, de valorizar, de estar atento aos valores, ao ser humano, sensibilidade situacional, a gente poderia citar muitas outras características, visão de contexto, proatividade, administração emocional, a Karine citou, organização, planejamento, comunicação, capacidade de se comunicar, enfim, assertividade, controle, foco. Todas essas características, né, elas vão continuar sendo vitais situacionalmente para os processos de liderança. Mas eu destacaria fundamentalmente 3 habilidades que eu entendo que serão essenciais para os líderes, para os processos de liderança nos novos tempos, né? A primeira delas, que eu acho que o líder precisará ser, é especialista em aprender a aprender. Especialista em aprender a aprender, repito, né? A segunda, depois eu posso explorar um pouco mais dessas 3 características, se vocês permitirem, acharem conveniente. A segunda, o líder precisará ser proficiente nas armadilhas da mente, chamando um pouco também do que a Karine falou, né, a respeito dessas questões de autoconhecimento. Ele precisará ser especialista nas armadilhas da mente, porque existem processos automatizados que geram padrões reativos automaticamente, né? E se nós não conhecermos isso, essa linguagem, a gente vai certamente ter mais dificuldades. E aí a gente pode contar com a ajuda, né? Nós não precisamos entrar no mito do super-homem ou da Mulher Maravilha quando a gente pensa em liderança. O importante é a gente reconhecer o que a gente não sabe ou não consegue e buscar se apoiar com quem sabe, com quem consegue, com quem pode nos ajudar, né? Então a gente não precisa saber tudo. E em terceiro ponto, então, primeiro, especialista em aprender a aprender. Existe aqui as fases do aprendizado que, se a gente tiver tempo, seria muito interessante a gente abordar. Segundo, proficiência nas armadilhas da mente. E terceiro, expert em processos de mudança, né? Nós precisamos entender como funciona um processo de mudança com clareza. Se a gente entender isso, se a gente tiver esses 3 elementos, nós vamos conseguir organizar muito mais os nossos sentimentos, os nossos padrões de pensamento, nós vamos poder reconhecer isso com muito mais clareza e nós vamos poder enfrentar os processos de mudança, talvez retirando o tanto de sal que é da interpretação, né? A situação é realmente muito difícil, inspira as empresas, a situação econômica, a liderança é uma situação muito difícil, né?
Mas, se nós tivermos esses elementos, como o Atom sinalizou no início, a gente vai poder passar por essa travessia, talvez de um modo mais tão equilibrado quanto possível, né? Eu tinha um fantástico, e eu queria dizer para as pessoas que estão nos assistindo agora que essas mensagens aqui, elas não pegam especificamente um líder de uma grande corporação ou um líder de um país, né, de um governo, um líder de uma determinada religião. Isso pega desde aquele que lidera aqui, que tem um cachorro em casa que lidera o teu cachorro, lidera a tua vida. Isso é incrível. Eu acho que eu estou aprendendo bastante aqui com vocês hoje. E na área de saúde, a gente vê os impactos, né, sensivelmente, né, dessas questões emocionais, e a gente tem uma questão particular na questão econômica nas instituições de saúde, que a gente vê um setor privado vivendo uma realidade completamente diferente do setor público hoje na área de saúde. São como se fossem dois momentos, né, completamente antagônicos, inclusive. A gente tem um setor privado hoje que está com um declínio aí no seu faturamento, na sua demanda, serviços eletivos. A gente sabe, por exemplo, doutor Milton, que as consultas, provavelmente, da área de psicologia, algumas coisas da área de psiquiatria, algumas áreas melhoraram, mas outras pioraram bastante, como oftalmologia, cardiologia, oncologia, nefrologia. A gente teve aquela demanda muito alta em alguns serviços de saúde. E, por outro lado, a gente tem uma tríade aí. E, por outro lado, tem aí as operadoras de serviços de saúde do Brasil que estão nadando em dinheiro, porque ainda continuam com aqueles, digamos assim, trabalhadores que ainda têm plano de saúde, estão pagando e não estão tendo nenhum custo. Então, falando um pouquinho com o Atom, diante dessa realidade, diante desse cenário que você conhece bem, já que está à frente aí de um hospital de oncologia, né, aí em Maceió, a gente está enfrentando um aumento de preços, uma redução de cargas de salários, pessoas tendo que meio que ter férias coletivas. Mas como você enxerga essa retomada no setor de saúde especificamente, já que você atua nessa área, e qual o maior desafio dos líderes? Você já falou um pouco que ele vai ter que ser mais empático, mas eu queria que você pudesse elaborar isso especificamente para o líder da área de saúde. Certo, é uma área que, enfim, a gente tem que ter muita cautela. Apesar de ser uma área de serviço essencial, que, por exemplo, a gente se compara a área de saúde com a área de turismo, a gente vê um cenário, né, que o turismo está numa situação muito caótica. Mas a área de saúde, apesar de ser uma área essencial, ela tem vertentes bem complicadas. Há segmentos dentro da área de saúde que estão sendo fomentados com a situação atual. Outros, porém, estão sendo totalmente devastados. E aí eu estou falando devastado no sentido comercial da coisa, né? Como você falou, os serviços eletivos, enfim, cirurgias eletivas, está uma situação bem complicada, e não só pela falta de demanda, é porque, enfim, acaba tendo que priorizar as instalações de saúde para o tratamento da pandemia, né? Que acaba consumindo tudo que tem disponível e ainda precisa de mais. Então, esse cenário ele é muito caótico. E como você falou na questão dos planos de saúde, no começo eles vão ter um superávit, algo que a gente estima, a gente não está lá dentro no sentido para dizer, mas é bem estimado, e foi muito bom que você falou, até para a gente levar essa análise de que atualmente eles estão tendo um superávit, porque diminuiu os seus custos, as cirurgias não estão sendo marcadas, etc., com muita dificuldade, mas vai chegar um momento que as pessoas vão começar a perder plano de saúde, por consequência da crise. Então, você vê, a saúde é uma área essencial, é uma área que precisa ser mantida acima de tudo, né? Uma pessoa precisa manter a sua saúde, e a gente fala, por exemplo, de um paciente que ele tenha tratamento nefrológico, né? de nefrologia, de rim e tal, ele precisa de um tratamento e aquele paciente ele não vai deixar de pagar o plano de saúde por nada, mas aqueles outros pacientes que têm uma saúde, que têm uma idade baixa, que, enfim, não estão conseguindo financiar o seu plano, vão acabar saindo. E para a rede de saúde funcionar, tem que ter pessoas que não gerem custo para que seja custeado aqueles outros tratamentos mais caros. Nesse segmento, há uma preocupação a curto prazo, talvez,
mas a médio prazo a gente já está preocupado, porque quanto mais durar, mais pessoas vão perder o emprego, mais pessoas sem emprego, mais pessoas sem plano de saúde, e aí a cadeia vai aumentar. Uhum. Então, nesse cenário, é muito complicado, atualmente, pode piorar? Pode. E então, o que é que o líder tem que fazer nesse momento? Veja bem, como a gente já falou aqui, eu acho que todos, a gente já deu uma partida muito grande do que é que deve ser levantado como parâmetro para os líderes na situação atual. E para a área de saúde ainda tem um agravante de muitas vezes a gente está ali na linha de frente. Então, você trabalhar no hospital, então se alguém tiver com sintomas, ele vai buscar o serviço qual você trabalha. Então, ainda tem esse agravante, não dá para você correr daquilo, entendeu? Você, na verdade, está indo de encontro àquilo. Sobre essa questão, Atom, você acha que hoje, por exemplo, a gente percebe que existem muitos testes sendo disponibilizados para os profissionais de saúde, aqueles que estão na ponta e aqueles que ficam na retaguarda, porque são profissionais que são fundamentais nesse processo. Você acha que, mesmo depois da pandemia, enquanto se não houver... Olha, eu vou te colocar meio que numa enrascada aqui, mas você acha que mesmo que não haja uma vacina para o Covid, você acredita que a retomada do emprego ou dos postos de trabalho vai ser condicionada a um desenvolvimento, por exemplo, de uma imunidade ao vírus? Você acha que isso vai ser, por exemplo, a gente vai ter que ter um cartão, estou livre do vírus, para poder voltar a trabalhar? Você acha que isso é uma coisa que pode acontecer na saúde? Olha, Ademário, pode, eu não sei se deve, e eu não sei se vai ser a nossa opção. Porque eu acho que a Karine até falou hoje sobre a questão da política do líder com o liderado na questão do contato. Eu sou um cara que eu gosto de liderar muito olhando no olho, sentindo ali a pressão, conversando, entendeu? Na dinâmica muito próxima. Uhum. Eu estou me afastando. Então, é uma nova realidade. Então, se a gente quiser esperar para voltar ao normal, mediante a imunidade, a gente vai ficar simplesmente refém ao acaso. Pode ser mês que vem, pode ser ano que vem, daqui a 5 anos, eu não sei. E eu também não estou com muita vontade de planejar algo tão incerto. O que é que a gente pode fazer? Criar mecanismos para que, mesmo que a pandemia continue, a gente vá desenvolvendo. Eu acho que aí o ponto que a gente tem que falar é a questão da inovação, que é como a Karine falou sobre a questão de novos cargos, novas profissões. Isso vai surgir de uma maneira abrupta agora, porque muita gente vai se ver no cenário de, como o doutor Milton também falou, na questão do estresse. Uhum. O estresse agora está maior por quê? Porque eu tenho que seguir uma carreira profissional. A minha carreira está estagnada, provavelmente vai ser extinta, porque se não houver uma vacina a curto prazo, aquela carreira, por exemplo, a gente falando da área de turismo é muito complicado, mas imagina a área de turismo agora, um profissional liberal da área de turismo. Se ele não tentar se reinventar agora, como é que vai acontecer depois? A gente em busca de uma imunidade. Quer dizer, imunidade sem vacina, todo mundo adquirir a imunidade. Então, quanto tempo isso vai demorar? Dá para eu esperar? Minhas necessidades vão esperar? Sim. Então, para não depender disso, a gente precisa se planejar, inovar, buscar novos talentos, buscar novas áreas, buscar novas parcerias. Eu vi uma reportagem esse dia que me deixou muito feliz. Assim, triste por um lado, mas feliz pela volta por cima. Um lutador de boxe, o Esquiva Falcão, está entregando pizza, resolveu fazer pizza, está entregando, está se dando bem. Então, ele podia estar desesperado, puxando os cabelos, caramba, eu era um cara de muito sucesso, o que é que eu vou fazer agora? Não, está dando um jeito. Eu não estou dizendo para que você se sinta menos, não é, mas comece, tente inovar. Daí que surgem, na verdade, tudo que a gente tem hoje, computador, internet, tecnologia, veio de alguém que pensou fora da caixa, viu a necessidade de buscar algo a mais. Foi bom você falar isso. Eu vou complementar um pouco. A gente está chegando no finalzinho, na reta final aqui do nosso bate-papo. Eu sabia que não ia ter tempo suficiente, já estou cortando um monte de perguntas, já fechei as perguntas aqui dos participantes, me perdoem, mas o papo está muito interessante, queria agradecer a todos assim, mas falando ainda nessa questão do cenário econômico, essa é uma pergunta mais abrangente também, vou pedir para todos aí, se puder a contribuir, ficar à vontade, tá? Algumas áreas
né? Não só da saúde, né, foram adaptadas, né, para a transformação digital. A gente sabe que a saúde começou a utilizar a telemedicina muito fortemente agora, teleconsultas e entre outras coisas de inovação que a gente está lá dentro, a gente sabe como que isso funciona. Mas nesses últimos 2 meses, esse setor de transformação, que eu falei que ia falar nisso, Karine, ele mudou mais do que nos últimos 5 anos, ele evoluiu muito mais do que nos últimos 5 anos. Coisas que estavam travadas por questões de legislação, de comportamento, foram liberadas e a gente está começando a ver muitas coisas funcionando, crescimentos assim exponenciais nessa área de inovação e tecnologia. Eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui. A área de delivery, o nosso amigo Atom acabou de falar aí sobre a questão da entrega de pizzas. Então, a gente tem hoje várias plataformas que trabalham com delivery. Restaurantes que não atuavam antes com delivery passaram a atuar, sentiram necessidade e resolveram aderir a isso. Né? O e-commerce, a gente está vendo a Magalu, ontem um amigo meu falou que faturou milhares de reais aí em cima de ações da Magalu. Aqui nos Estados Unidos, a Amazon está navegando, nadando de braçada, um oceano azul para eles, 40% de crescimento nos últimos 2 meses nas vendas. As reuniões de videoconferências viraram tendência. Olha nós, a gente está cada um num canto aqui. Miltinho está em Porto Alegre, Karine está em Salvador, a Tom está em Maceió, eu estou aqui em New Jersey, nos Estados Unidos, a gente batendo um papo. A gente está sentindo isso na prática. As lives dos artistas que capitalizam, né, com patrocínios, eu acho que está tendo mais patrocínio em live do que em TV aberta aí no Brasil. E eles estão conseguindo captar tanto em termos de doações que talvez até mais do que algumas prefeituras ou alguns governos conseguem arrecadar, né, em termos de impostos. Isso depois vai ser colocado numa balança para ver. Né? Os bancos são digitais, o dinheiro é digital, a China criou agora uma criptomoeda, a gente está vendo as atividades de home office desenvolvidas, como vocês falaram. Gente, isso vai ter efeitos no nosso comportamento, sem dúvidas. Nós vamos sentir isso, ou seja, o distanciamento ele vai passar a ser uma coisa comum, a gente vai começar a abraçar isso, a ter que fazer... Eu estou desenvolvendo uma plataforma que a pessoa não precisa sair de casa para fazer uma consulta médica, pegar o seu medicamento se for necessário. Ele já recebe medicamento em casa. Então, imagine, você de casa, você já marca uma agenda com o seu médico, já conversa com ele, já tem a consulta, ele já prescreve para você o medicamento, aquela medicação já cai na farmácia, a farmácia vem e te entrega em casa. Você não sai de casa para ter uma consulta médica. Isso é uma tendência, gente? Eu quero ouvir de vocês. Karine, por favor, pode começar. Eu lembrei, eu tenho um livro muito antigo, não sei se vocês leram, eu peguei, estava olhando aqui na minha estante. Não sei se vai sair. Ai, meu Deus. Vou ler. O relatório do Popcorn, que é de Faith Popcorn, que ela é uma Nostradamus do marketing. Há muito tempo atrás, esse livro, só para você ter ideia, acho que é de 2000. Eu li há muito tempo atrás, porque eu fiz marketing, e ela já falava disso. Ela já falava desse isolamento das pessoas ficarem em casa, terem cachorros, terem apartamentos menores, terem essa coisa de você ficar dentro de casa, e que as pessoas começam... no ano 2000, ela já falava que a gente precisava buscar soluções para pessoas mais solitárias, solteiras, que querem ficar dentro de casa, enfim, ela já falava disso. Né? O mundo, eu acho que assim, eu vou ficar muito triste também com esse negócio do abraço, que eu sou baiana, você sabe que todo baiano gosta de abraçar, gosta de beijar, né? Nordestino, né, Tom? Milton, eu sei que o Sul é diferente, mas nós somos assim, né? Gosta de abraçar, gosta de beijar, a gente vai sentir muita falta, mas, Ademário, eu acho que o mundo vai caminhar para soluções mais objetivas, que a gente possa aproveitar muito mais essas conquistas materiais que todo mundo almeja e que, por exemplo, até vão dar até menos, vamos dizer assim, valor. Assim, eu estou numa casa grande, maravilhosa, mas eu não estou saindo de casa, né? E isso, para mim, o que significa tudo isso que eu tenho aqui dentro e muita gente morrendo de fome? Eu acho que as pessoas vão começar a pensar um pouco mais nesse aspecto. Essa reinvenção, ela vai ter que ser natural de todo, não é só brasileiro não, de todo mundo, né? Aqui em Salvador é um estado de muitas festas, e eu vi também pessoas que faziam festas de casamento, festas com artistas e tudo, se reinventando, fazendo cesta de café da manhã, que há muito tempo atrás, na nossa época, Ademar, era moda para a gente dar para namorado e tudo, muito tempo atrás. Ela criou uma cesta de afeto, botar tudo que você gosta ali dentro. Então, assim, eu acho que essa reinvenção ela vai partir do momento da sensibilidade. Eu acho que a gente está muito, como o Milton falou, a gente está muito à flor da pele mesmo.
da gente sentir um pouco o que é importante para a gente, o que importa realmente para a gente, né? E a evolução da tecnologia vai vir, já veio, eu acho que Jobs já deu uma lançada aí bem grande, mas o que eu acho que a tecnologia vai nos trazer é a nossa consciência do que é importante para a gente. Porque falando de isolamento social, acho que a gente está no isolamento físico. Porque social é como você falou, todos nós estamos em lugares diferentes e estamos aqui socializando. Então, que tenha o isolamento, talvez esse isolamento, mas que ele não tenha esse social. A gente pode se falar, a gente pode contribuir. Né? E que não falte abraço. Não vamos abraçar essa ideia de não ter abraço, não. Vamos ter abraço. É isso aí. Miltinho. Tomei a liberdade de chamar de Miltinho, doutor. Por favor, eu estou te chamando de Juninho aqui o tempo todo, rapaz. Até não sei se... A força do hábito e do carinho, né? Porque eu também sou do time do abraço, viu? Que nem a Karine comentou, né? Também me enquadro aí, viu? A gente sente muita falta, evidentemente, essa questão da saúde. Eu gostaria de fazer uma pequena consideração, que eu entendo que quando a gente fala em saúde, a gente precisa necessariamente pensar em tempestividade de ações, em agilidade, né? A saúde não pode esperar, são situações que se precisa do máximo dinamismo possível, né? Hoje a gente se pergunta, puxa, esses movimentos de telemedicina, esses movimentos até no setor público, né, de criação de espaços de agendamento online, de espaços para evitar a disseminação do vírus. Então, quanto menos circulação, melhor, e os setores todos tentando se organizar a esse respeito, né? Como que seria, por exemplo, hoje um paciente que está acostumado a ficar em casa, né? E daqui a pouco ter que de novo ir para uma sala de espera, ter que de novo ir para um contexto. São processos que vão necessariamente sendo reestruturados, e a AWS acho que tem uma contribuição muito expressiva nisso, né, Juninho? Com otimização de processos, com facilitação de acesso à informação, facilitação de atendimentos à distância, né? Tudo com a ideia de agilizar, de facilitar, de otimizar. Isso, sem dúvida, é o futuro. A gente está reconstruindo, a gente vai precisar reinventar, e ações como essas que a gente observa na sua empresa, na sua iniciativa, são muito importantes, muito especiais. A agilidade com qualidade, né? A gente vai precisar necessariamente trabalhar nessa lógica, né? E uma coisa que eu queria considerar em relação ao isolamento social, trazendo a perspectiva do estresse à tona, né? O isolamento social, ele pode sim ser um fator extremamente importante para o adoecimento físico e mental, né? Se junto deste isolamento houver a percepção de que isso está sendo negativo. Todo o processo de estresse, ele passa por um filtro perceptivo, por uma interpretação também. Costumo dar o exemplo que se nós estamos numa sala, está frio e começa um incêndio na sala, e nós pensamos, nossa, olha que gostoso, está aquecendo, né? O ambiente está ficando quentinho. Eu não vou entrar em estresse num primeiro momento, porque eu estou interpretando como uma questão que está favorável. Evidentemente que a fumaça, daqui a pouco, a situação, né, vai gerar estresse, porque eu preciso mobilizar energia para lutar ou para fugir, né? Então, a questão do isolamento social, se nós interpretarmos como um movimento de amor, um ato de cuidado, um gesto, ao invés de nos afastar, nos conecta, né? E se nos conecta, isso é absolutamente protetivo do ponto de vista imunológico, né? Dentro da perspectiva da psiconeuroimunologia, tive a oportunidade de estar e de hoje compor um time lá da Universidade da Califórnia com o professor Dr. Jorge Slavich, que tive a honra de ser orientando, de tê-lo como orientador, e hoje fazer parte do time dele, dentro do Laboratório de Avaliação e Pesquisa sobre o Estresse da Universidade da Califórnia,
né? Ele chama atenção para essa dimensão da percepção, né? Quando a gente avalia o ambiente, os processos neurais que são disparados, os processos inflamatórios que são disparados, e o quanto isso é importante para o sistema imunológico. Se mover para mobilizar as defesas contra riscos, né? E então, a depender de como a gente organiza a percepção sobre o evento, do isolamento social, ele pode ser extremamente voltado para a conexão, em detrimento do afastamento, né? Então, eu queria fazer essa consideração aí, que eu acho que também pode ser importante para a gente ressignificar, buscar novos significados para as situações que ocorrem conosco, né, que nos tiram do padrão habitual, que nos tiram daquela zona de conforto que a gente vinha funcionando. Isso pode nos ajudar a transformar a realidade em busca de sair de padrões de reatividade para padrões de proatividade que vão ser mais funcionais, né? Então, nós deixamos de gastar energia com aquilo que não podemos fazer, e até existe uma oração, que é chamada de oração da serenidade, embora não tenha aqui uma perspectiva religiosa que eu queira trazer com esse exemplo, respeito todas as religiões e, da mesma forma, quem tem crenças não religiosas, né? Mas a ideia da oração da serenidade, ela diz o seguinte, olha, que nós possamos ter serenidade para aceitar aquilo que não podemos mudar. Que possamos ter forças para mudar aquilo que nós podemos mudar, né? E que possamos ter discernimento para diferenciar um do outro. Porque tem coisas que nós achamos que nós não podemos mudar, mas nós podemos. E tem coisas que a gente acha que a gente pode mudar, mas a gente não pode. E aí a gente gasta uma energia onde a gente não pode fazer nada. Então nós precisamos voltar a mente, né? E a Karine levantou isso, para aquilo que é mais importante. A gente é um momento de reavaliação de valores, de resgate, né? Daquilo que é mais importante. E a gente vai precisar voltar a energia para trabalhar naquilo que a gente pode, voltado para aquilo que é mais importante, seja para a gente, seja para a família, seja para a sociedade, seja para a empresa, seja, né? Isso certamente nos tornará líderes dentro do nosso tempo. Eu acho que é isso que todos estamos buscando, né? Maravilha, maravilha, doutor Milton. Atom? Então, assim, né, aquela coisa, como eu já falei antes, acrescentar, né? Só acrescentar, acho que vocês disseram tudo, o que a gente vem conversando aqui, e a gente já contextualizou muito bem, né? O doutor Milton falou agora sobre a questão da questão emocional, né? O que isso causa no estresse, né? Que na verdade tem até estudos que pessoas que estão em isolamento total, elas estão tendo sintomas mais graves da pandemia, porque acaba sendo fragilizada emocionalmente. Então, trabalhar isso é muito importante nesse momento. Então, a gente precisa ter discernimento, né, do que é que deve ser feito, precisa ter inteligência emocional para trabalhar o que precisa ser trabalhado, enfim. Acho que a Karine falou sobre o autoconhecimento, não foi? Acho que foi. E é uma coisa assim que ela falou, mas é algo que é tão extraordinário a gente trabalhar esses pontos e como isso ajudaria a gente nessa situação, como ajuda de fato, né? Algumas pessoas utilizam muito bem, mas nem sabem da técnica exatamente, do estudo sobre aquilo que é utilizado. Então, esse momento é o momento da gente tentar sair, né, juntos dessa situação. Acho que todo mundo fazendo a força em seu determinado segmento, sua determinada área, especialidade, a gente só contribui como um todo, para todos. E é muito importante que a gente trabalhe nesse sentido, né, de união, de desbravar juntos, né, entender que é natural a concorrência, o mercado, o lucro, isso é o que move a gente, é a pitada de sal que a gente mesmo quer colocar. E quando a gente se vê nessa situação, a gente tem que conciliar, né, muita coisa, o estresse emocional
do objetivo, do foco, da meta, do resultado, da evolução pessoal. Tem sonhos sendo destruídos. Mas a gente tem que entender que é uma hora de repaginar, de entender, sentar, analisar o que é realmente importante. Caramba, passando tanto tempo com a família, acho que muita gente que está nos assistindo pode ter sentido essa proximidade recente, né? Coisa que trabalhando de dia, estudando de noite, trabalhando de dia de noite, trabalhando de dia de noite, vou botar madrugada também, sábado e domingo, e a gente se vê junto das pessoas, convivendo mais. Eu acho que é o momento da gente tentar inverter, como o Dr. Milton falou, e a Karine também, a gente inverter a visão, né? Peraí, não vamos analisar tudo como um incêndio chegando, talvez fazendo calorzinho aqui pra gente. Então, nesse ponto, a gente precisa inverter a visão, analisar de uma forma diferente, ser otimista, né? Também foi muito falado aqui. A gente precisa cuidar da nossa saúde mental. E para liderar as pessoas, a gente precisa estar bem. Precisa estar bem. E um líder, né, tem a sua responsabilidade, como eu falei no início. Prover recursos financeiros é só um detalhe do que acontece. Eu sei que as pessoas levam isso muitas vezes como parâmetro principal até para aceitar determinada função ou trabalho. É uma consequência, na verdade. Mas, justamente, se você contratar uma pessoa apenas pelo benefício financeiro, se você entregar a ela apenas o benefício financeiro, ela não vai trabalhar nem perto do máximo que ela pode trabalhar, você não vai ganhar nem perto do que você poderia ganhar com aquela pessoa, e você vai criar uma relação muito curta, estressante, e, sinceramente, talvez não seja nenhuma relação. Vamos chamar de relação empregatícia. Enfim, então, você precisa contornar, entender que você, como líder, você precisa analisar tudo com otimismo sempre e entender o lado bom da coisa. Não ter um mal que não venha para um bem. Né? E está na hora da gente externalizar isso, a gente trazer isso nas nossas práticas, identificar, trazer e nessas interações da gente e trazer isso para todos, para que todos entendam que tudo não está perdido, vai voltar a ser melhor do que era, não vai voltar ao normal, vai voltar a ser melhor. Isso depende da gente, da nossa cabeça, da nossa interação, do que a gente entende por relacionamento pessoal, do que a gente entende por interação, por trabalho, por recursos, por tudo. Então, E a nossa facilidade de se readaptar ao momento. Eu acho que a gente está se reinventando muito rápido, inclusive. Como vocês já viram aí, muitas pessoas estão buscando novos horizontes e estão conseguindo até ter destaques, né? Mudando para melhor. Isso é muito bacana. Pessoal, a gente ultrapassou em torno de 10. Peço desculpas a todos, a vocês principalmente, a vocês que me honraram aqui com a presença de vocês. Estou muito feliz. A gente poderia estar conversando horas aqui. Uma pena que a gente determinou determinado tempo para a gente concluir, senão a gente ficava horas. Eu estou agradecido demais com a participação do Dr. Milton, que é doutor em psicologia pela Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, a Karine Cidade, que é consultora coach, né, para gestão de carreira e liderança, o Atom Damaso, que atua no Hospital Clion, né, de Maceió, e também é consultor empresarial na LDG Assessoria. Muito obrigado mais uma vez, pessoal, pelo tempo de vocês. Obrigado a todos que estão assistindo a gente. A gente bateu o recorde de audiência, muito bom. Acho que as pessoas também gostaram bastante. Agora, eu queria as considerações finais de cada um, né? Eu queria, por exemplo, o Dr. Milton, queria que, além de se despedir, por favor, fale um pouco do teu livro, do teu trabalho. Por favor, fique à vontade, doutor. Obrigado, Juninho. Então, um pouco dessas questões todas que a gente abordou, há pouco tempo atrás lançamos aí o Stressed, né, que é uma mistura de estresse com estratégia, né, os 13 passos os 13 caminhos aí para driblar o estresse, né? E essa obra está disponível aí na Sinopsis Editora. Se alguém se interessar, fica o convite. E agradeço imensamente, é uma alegria enorme estar aqui contigo, Juninho, conhecer também o Atom e a Karine, foi um grande prazer, né? Eu acho que foi uma conversa dentro de um tema tão difícil, tão doloroso, assim, um momento, né, tão doloroso, a gente poder buscar esses caminhos que são tão especiais, né? E eu gostaria de deixar nesse desfecho uma mensagem assim que
envolve um pouco do que eu entendo como sendo talvez um dos maiores sentidos existencialistas da vida, né? Que justamente se vincula ao fato de aprendermos a amar, a sermos amados, né? E se amar. Então, eu acho que esse grande sentido existencialista, se nós pudermos colocar cada vivência ou cada dificuldade, cada enfrentamento, cada desafio dentro deste sentido, potencialmente a nossa vida ganha mais valor e mais sentido em cada presente, né? Então, poder voltar a mente para cada momento presente e direcionar isso como uma oportunidade de evoluir no aprendizado, do amor a si mesmo, né, e aos outros, isso talvez possa ser algo muito significativo dentro de todos os enfrentamentos que todo ser humano, mais cedo ou mais tarde, se não está tendo, terá, né? E isso talvez traga um sentido mais transcendente, mais transformador e seja uma motivação importante a ser considerada em cada situação. Então, meu muito obrigado, gente. Muito obrigado a todos que estiveram podendo assistir, estando conosco aí. E um forte abraço. Fico sempre à disposição. Obrigado, Milton. Karine, muito obrigado mesmo. Conte sempre com a gente também no que você precisar por aí para Salvador. Em breve estou indo aí. Conte um pouco aí sobre esse projeto maravilhoso aí que você tem, o Projeto Inspire. Primeiro eu queria agradecer a todos, adorei conhecer o Atom e o Milton, adorei. Depois a gente vai trocar figurinhas aí, porque eu acho que a gente tem muita coisa. O Atom, porque trabalha no aspecto oncológico e eu tenho esse projeto de gerar impacto social para mulheres que foram acometidas por câncer e também estão nessa perspectiva de um novo amanhã. E eu acho que você passa muito por isso, de pessoas que estão trabalhando. A gente trabalha também com rede de apoio e também os especialistas na área de saúde, né? Então, o meu coach voltado para isso. O Milton, por trabalhar numa área maravilhosa e que a gente está trazendo muito assim para os projetos Spirit C, né? Que além de coach de executivos e líderes, o Spirit C ele traz muito essa questão de trabalhar esse sal, né? Que veio na vida das pessoas e que elas não sabem lidar, temperar de outra forma, e a gente está tentando dar esse novo tempero, e eu achei ótimo esse livro para que a gente pudesse conversar depois, né? E assim, esse projeto é lindo, quem quiser participar, a gente tem uma página no Instagram, que é Grupo Spirit C Oficial, e vejam lá, quiser participar, entender um pouco do que é o projeto, quem tiver alguém que já foi diagnosticado por câncer e está perdido, nós estamos aqui para ajudar. Queria agradecer. Já estou entrando aqui. Isso, e porque às vezes muita gente tem, né, Tom? A gente sempre tem uma pessoa que precisa, né? O câncer, infelizmente, é o coronavírus, mas o câncer é algo que qualquer um já passou e conhece um caso de pessoas com câncer e às vezes nem sabe como lidar com isso. Então a gente trata da sequência disso, do survivorship, não da parte de Atom, que é a parte médica, mas a gente trata dessa perspectiva, né? E, Ademário, além de te agradecer, eu queria te dar uma sugestão, que a gente falou de reinvenção, e você na área de tecnologia, mais do que você, para falar de como reinventa cada dia, é maravilhoso, porque a tecnologia é assim, você está agora falando e daqui a pouco está surgindo outra coisa, e surgindo outra coisa, você tem que se adaptar, e mais outra... Ademário, isso é um tema super para você. A tecnologia hoje, para mim, é um dos temas que a gente tem que falar muito. Como se readaptar a isso? A reinvenção parte disso, eu não conheço. Meu filho de 8 anos, eu acho que ele conhece mais tecnologia do que eu, às vezes. Me dá aula. Então, e ele tem, como o Milton falou, aprender e aprender. Ele não tem medo de aprender, ele vai aprendendo. E vai dizer, mamãe, você não vai conseguir. Então, eu acho que a gente tem que pensar muito nisso. Eu acho que, Ademário, sua próxima pode ser muito sobre a reinvenção, e você tem muito a contribuir. Muito obrigado, saúde para todos aí. Eu que agradeço você, Karine. Atom, muito obrigado, cara. Fala aí dos teus projetos. Então, Ademário, queria agradecer muito, cara, a oportunidade, né, de você ter lembrado de mim para participar desse evento. Estou muito feliz com o que a gente discutiu aqui, com o nível do debate. Eu acho que foi extraordinário. Karine, Milton, cara, vamos trocar figurinha depois. Eu acho que a gente tem muito para evoluir, né, de parcerias e enfim. E atualmente eu estou em projetos de consultoria, né, em projeto de
aulas e cursos virtuais, né? É uma coisa que eu estou me reinventando. Eu fazia isso presencialmente, então eu não tinha não tenho, na verdade, acho que talvez vocês tenham percebido, intimidade com câmera e tal, estou destravando muita coisa. Mas estou precisando fazer, né? Natural, acho que é uma evolução que a gente precisa trabalhar ela e, enfim, é o estresse, aquela pitada de sal na medida que a gente precisa, né? E, então, assim, é um projeto muito bom na questão da consultoria. Também estou trabalhando com a vertente para consultoria online, então estou em fase de teste de um sistema para poder fazer essa consultoria online. Eu era um cara muito proximidade, muito contato, e agora eu tô me reinventando, mas eu acho que vai ficando bacana à medida que a gente vai evoluindo e vai destravando, porque não só eu, né? Eu acho que a sociedade como um todo tinha a questão da confiança mais no que está vendo, no que está perto, enfim, e isso fica muito mais difícil, né? A questão da telemedicina deve estar uma coisa, enfim, complicada de se implementar, porque tem toda essa questão, né? Mas no mais, o Hospital Clion é uma estrutura excepcional aqui na região da gente. É a referência de oncologia e o tratamento da gente é muito humanizado. Enfim, é diferente. Os pacientes, enfim, é uma coisa incrível trabalhar com esse tipo de atividade. Caramba, eu já trabalhei em vários segmentos, como a Demário falou. Desculpa estar alongando muito, mas vai ser rápido. A gente não está vendendo bolsa, cara. A gente está trabalhando com a saúde, cara. A percepção de qualidade disso é uma coisa extraordinária. Então, o tratar o paciente é algo assim, como se o paciente visse assim, é minha obrigação, é a obrigação da instituição. O que é uma percepção de qualidade para ele? Então, a gente faz um composto de serviço com tanto amor, com tanto carinho, algo para tentar mudar aquela realidade, aquele estresse, amenizar aquela situação, entendeu? Com a equipe multidisciplinar, tudo bem, mas tem a questão da portaria, do atendimento, tudo da gente é muito bem pensado, porque, enfim, o mínimo que a gente pode fazer para tentar ajudar nesse cenário. Então, Ademário, muito obrigado. Enfim, como eu disse a você, cara, o que você me chamar, eu sei que é de qualidade, porque eu já vi todos os seus eventos são de muita qualidade. Obrigado, cara. Bom, eu que agradeço mais uma vez, pessoal. Eu quero me despedir aqui, mandando uma mensagem, além de agradecimento, de gratidão a todos vocês. Esse evento foi fantástico. Vai estar disponível no YouTube, no Facebook Live. A gente tem feito aí alguns eventos como esses, que são eventos que a gente abre ao público para a gente poder conversar, falar um pouco somente da positividade, da esperança, da fé, tentar mostrar para que tudo vai ficar bem, tenha calma, esse é o caminho e tudo vai passar, né? E a gente também aí está na tela uns congressos que são congressos que está acontecendo, está rolando essa semana, o congresso do nosso parceiro Philips, hoje tem essa agenda, você já pode sair, já ir lá e se inscrever. Esses congressos são congressos educacionais, já emitem certificados, são mais voltados à saúde, mas tem muita coisa interessante. Quem tiver interesse aí pode me mandar uma mensagem que eu mando o link para se inscrever, é gratuito, tá? Você vai lá, se inscreve, tem um certificado depois, se capacitem, estudem, encontrem tempo para isso, porque eu sei que ficar em casa, ter criança, ter cachorro, ter que fazer as coisas de casa, ter que fazer o trabalho, cumprir horário, assistir uma live, ainda separe um tempo para poder estudar, se capacitar, porque o mercado ele vai estar diferente, ele vai estar novo, como a gente viu aqui. Gente, muito obrigado, uma boa tarde, espero que vocês fiquem com saúde, vocês e todos os seus familiares, fiquem com Deus. Um abraço. Um abraço a todos, boa tarde, obrigado por tudo. Tchau, tchau. Tchau.